Fundos imobiliários, será que é o momento de estar comprando os FIIs? Hoje eu vou focar bastante aqui nos fundos imobiliários de logística, vou falar bastante de números, né? Preço, teto, dividendo, PVP, a evolução do valor patrimonial, vou dar um overview aqui nesses FIIs, então já se inscreve no canal e deixa seu like aí, porque esse vídeo tá bem legal e dinâmico, tá? Então, depois de tudo isso, eu vou também fazer uma simulação de quanto tempo levaria para a gente chegar aí a 1 milhão em fundos imobiliários, dando todo esse embasamento que eu vou falar aqui do porquê que é possível isso, tá? Então vamos aqui começando com eu vou falar dos mais famosos, tá? O HGLG11, que ele tem aqui no preço teto que eu marquei em 6% aqui nesse dash, 6% de preço teto, ele tem aí uma margem de 33%, porque ele está com dividendo acima, 7,98%, um PVP de 1,11, então por conta aí do PVP, nem precisa analisar muito a fundo, neste momento não está valendo o HGLG11, mas ainda assim eu vou falar dele, porque a qualquer momento ele pode corrigir, e aí é um FII que vale a pena ficar no radar, né? É um FII bem interessante. O próximo da lista é o BTLG11, que para mim é o melhor, é um FII que eu tenho, não é recomendação. Ele tem aí um PVP de 1,04, está dentro dos meus padrões, que é 5%, e um dividend yield aí de 6,97, uma margem de 16,17. Uma margem aí interessante para um FII tão bom quanto o BTLG11. Nós vamos aqui com o VTLT11, né, que todo mundo aí não gosta de monoativo, é bobagem, eu vou explicar isso durante o vídeo. Ele está com um PVP aí de 0,96, um dividend yield de 9,04, uma margem teto de 50,67. Repito, 50,67. E não é por causa só do dividendo que eu tenho esse FII na minha carteira. Ele é um FII muito interessante. Vou contextualizar, vocês vão entender. Aí nós vamos indo aqui. Nós temos o CDU11, tá aí com um PVP de 0,89, um dividend yield aí de 7,89 e uma margem teto aí de 31,50. Eu também acho um FII interessante por conta aí do preço que ele está no momento. E aí nós temos também que eu vou levar vamos ver aqui, o XPLG11. O XPLG11 está com um PVP de 0,94, um dividend yield de 6,81 e uma margem aí de 13,50, também vale a pena, tá? E para fechar, eu vou estar levando aqui o VILG11 com 0,94, um yield de 6,22 e uma margem apertadinha aí de 3,67. Então são esses os FIIs que eu vou estar falando, tá? E vamos então continuar aqui no vídeo. Esse dashboard eu vou deixar aí para os membros do canal a partir do 2 aí, vocês podem estar acessando, tá? E aí começando com BTLG11, nós temos aqui o valor patrimonial, que é um ponto bem interessante que muitos de vocês não veem. Eu acho mais interessante ficar avaliando se o FII é bom ou ruim, vendo o quanto ele subiu ou não na cota. Isso aqui é muito mais importante. A gente vê uma subida, 85, ele mudou de gestor também, né? Mas mesmo pegando o mais recente aqui, ele saiu de 98 para 99 e agora está em 101 e assim ele está evoluindo em 101,75. Eu acho um FII bem interessante nesse quesito aqui, ele está bem. Vem dos proventos, como eu já falei, ele andou mudando, né? Foi para a BTG Pactual e mesmo assim a gente vê aqui, um aumento nos dividendos. Cara, bem interessante. Isso aqui foi algo não recorrente, tá? Bem interessante. O FII tá conseguindo aumentar os dividendos. Essa é a mágica. Essa aqui é aqui que mora a mágica do dividendo, do investimento em fundos imobiliários. Esse crescimento de dividendo, algo que a renda fixa não pode nos proporcionar, tá? É o crescimento. Você pega a renda fixa, é aquilo ali e Zé Fini. Isso aqui é sustentável, porque o imóvel está lá, ninguém tira o imóvel dali, ele está ali. Ele vai valorizando de acordo com o reajuste do aluguel, vai reajustando pela inflação, e aí vai acontecendo essa mágica aqui linda, que é o que nos sustenta as nossas simulações mais à frente. Isso aí só vale para fundo de tijolo, né? E a gente vê aqui a cotação no último ano, caiu 2%, né? É um FII que aguentou bem até, mais de um tempo para cá ele deu essa queda aqui de 9 e pouco por cento. Ele vem aguentando muito bem, não à toa ele é o FII de maior desempenho na minha carteira, o mais positivo de todos, de longe, assim. Vendo a distribuição dele, tem contratos longos de modo geral, né? A maioria aqui em 36 meses. Ele está bastante focado em São Paulo,
tá até ampliando esse foco em São Paulo. Eu acho super ok. Antes eu ficava preocupado com diversificação e, na verdade, para fundo imobiliário de logística, precisa tanto, o foco é São Paulo, não adianta a gente querer fugir muito disso. Então, para fundos imobiliários de logística, eu não vejo problema nenhum em estar focado em São Paulo. Ele tem IPCA e GPM, isso aqui já está mudando também, está aumentando um pouco mais aqui o GPM, está um pouquinho mais até aqui o IPCA. Então é um fundo bem interessante, diversificado com vários galpões e pouca inadimplência e pouca vacância, como a gente pode ver aqui, ó, esse aqui tem uma vacânciazinha, tem vacância, sem inadimplência, tudo ok aí no FII. Indo para o XPLG11, a gente também vê um aumento aí no valor patrimonial, 96, 98, 109, 110. Um aumento aí constante, então parabéns para o fundo aí XPLG11 no momento. Os dividendos deveriam estar até repercutindo esse valor patrimonial, mas estão com alguma dificuldade aí, né? Tá meio que andando de lado, a gente tem aí o ponto da pandemia, tudo bem. Tem algumas subscrições, eu acho que o XP estão exagerando demais as subscrições. Eu não estou gostando muito do andar da carruagem, do modo geral que a XP está levando os seus fundos imobiliários, mas pelo menos não está caindo o dividendo, tá? Então, ponto aí positivo, há esperança que no futuro isso aqui aumente, porque é o que deve acontecer. A gente também não deve ficar avaliando aluguéis no curto prazo, tá? Sempre os aluguéis têm tendência de aumentar quando a gente vê o longo prazo. Outra coisa que influencia é a vacância, né? Também. A gente vê aqui a cotação do FII no último ano caiu 20% praticamente, o que indica aí que ele está num bom preço finalmente, né? Este foi o meu grande erro aqui no fundo imobiliário. Eu estava refazendo toda a minha carteira, como eu já disse para vocês devem saber, em julho do ano passado. Foquei tanto nas ações que acabei comprando por preguiça o XPLG11 acima do valor patrimonial ali que eu gosto de comprar, até no máximo 0,5, se for muito bom FII. Na preguiça comprei, falei depois eu vejo, a ação, o FII começou a cair, eu me lasquei. Então não mantenha uma meta aí de PVP e não importa o dividendo, tá acima do PVP que você gosta de pagar, eu no máximo 0,5 acima. Passou disso eu não compro, não interessa o que está acontecendo, tá? Essa é a minha métrica, não compro acima de 0,5. E acima de 1, só se o FII for muito bom, como eu disse, o caso do BTLG11, tá? Então vamos ver aqui o XPLG11 aí em termos de contrato, ele tem muitos imóveis, né? Tá aí com um pouquinho de vacância aqui neste também. E neste aqui um pouquinhozinho aí. Deve ter novos imóveis entrando, eu não acompanhei na verdade. Tem bastante estados aqui. E a maioria dos contratos são longos, diversificados aqui no indexador. Não é que eu não acompanhei, na verdade eu não tenho de cabeça aqui se aqui estão todos os imóveis, tá? O HGLG11 no valor patrimonial também vem subindo constantemente, uma escadinha muito bem feita. Olha só, ele saiu de 105 para 146. Perfeito HGLG11, né? E aí a gente vê a cotação 8,45 negativo, né? Os dividendos aqui também é difícil aqui visualizar, tem alguns não recorrentes aqui no meio, fica um pouco complicado, mas vamos ver aqui os barras normais 78, 78, 78, 75. Ele deu uma certa aumentada aqui de 2019, 2018 para cá. Não está tão claro. Vamos deixar estabilizar isso aqui. Tem que ver essa nova sobrescrição e se assentando aí tudo certinho. Vamos ver. E outro ponto importante também é ver a vacância, que às vezes interfere. A vacância 100%, imóvel novo. Então a gente tem que ver as vacâncias que acabam interferindo muito aí no dividendo. A gente vê que às vezes não está aumentando o dividendo porque tem alguns imóveis novos de subscrição que acabam aí. Por isso que eu acho legal. Esse é o ponto positivo do fundo imobiliário mono, porque ele fica naquele imóvel e nunca tem quedas aí por subscrições, né? Enfim, ele é bem diversificado também estadualmente, regionalmente. Contratos são bastante longos aqui e o indexador é um pouquinho mais aí no GPM também, tá? E vem o VTLT11,
Ele vem aí de um patrimônio de 100, 73, 101, agora um aumento bem, 102, 19. Então tá aumentando devagarzinho, sem grandes surpresas, 102,22 agora. O VTLT11. E os dividendos, ó, em relação ao ano passado, aumenta. É sempre assim, aumenta um pouquinho de 72 para 75. Ano que vem vai estar aí 79, não sei, depois 82. E é muito previsível, tá? A cotação dele inexplicavelmente caiu. Na verdade, inexplicavelmente não, estava acima do valor patrimonial e tudo tende a 1 nos fundos imobiliários. É incrível isso, tende a 1, como se tivesse um imã. Saiu muito, qualquer coisinha, vai para 1, vai para 0,95, vai para 0,9. Tendência é sempre o 1 ali. Então daqui a pouco ele volta para o 1, tá um pouquinho abaixo até. Caiu 13,46 aí nos últimos um ano. Na verdade a queda foi mais recente aí, fortalecida, né? E aí, como eu disse, um estado apenas, Paraná, um contrato apenas. Ele é 3 mono ativo, mono locatário e monótono. Esse monótono é o que eu mais gosto. O contrato é bem grande, tá? E em 2027 ele é atípico até 2027. Então ele é atípico até 2027. Então a Renault é o cliente. Se a Renault sair antes de 2027, paga uma multa altíssima. Então a gente dorme tão tranquilo até lá, tranquilíssimo. E se a Renault sair e pagar a multa? Maravilha, maravilha, porque entra outro contrato, outro cliente. O galpão é novíssimo, é um galpão top. E assim, a Renault também não deve sair. Se sair antes desse contrato ser típico, que depois de 2027 ainda tem um longo contrato, tá? É bem longo o contrato, só que ele se torna típico. Se a Renault sair antes, é maravilha. Se sair depois, paciência, a multa é menor, mas o imóvel deve ser facilmente relocado. Mas também a gente tem até 2027, pelo amor de Deus, não vamos ficar aqui queimando muita cabeça. Até 2027 é atípico, tá? Então esse aqui é monótono, monoativo e monolocatário, e eu não tô nem aí. Maravilhoso esse imóvel aqui, esse fundo de investimento imobiliário, e não é recomendação, tá? CDU. Vale lembrar, assim, você tem lá o VTLT11, você não vai ter todo nele, né? Obviamente. Não é porque eu tô falando que ele é bom que você vai fazer isso. Não é recomendação e também não é prudente. Mas, cara, tranquilo, dá para ter ele. Uma composiçãozinha aí é uma maravilha esse aqui, tá? CDU11. Esse CDU11, vamos ver aqui o valor patrimonial. Cadê aqui? Então, 94 e agora tá em 100. Também teve os 95. Deu umas osciladas no caminho, mas de modo geral aumentou. Não foi tão bonito como as curvas dos outros, aumentando mais bonitinho, mas aumentou. Então mais um ponto aqui para o CDU11. E ver aqui no último um ano, cotação menos 11,65. Dividendos. E aí o dividendo ele não tá legal não. Aí o dividendo ele deu uma queda. Foi o único, né, que caiu. O único. Estava em 64 e agora está em 60. A gente sempre pegando mais 2019 aqui, né? Não vai ficar indo muito para trás. A gente tem que ter um histórico até maior. No começo dos FIIs é ruim ficar analisando e também é bom analisar com um período longo. Quando a gente chegar lá em 2025 vai ter um histórico lindo aí para os FIIs para a gente estar vendo tudo, tá? Ele também tem duas regiões aqui, São Paulo e Rio, maravilha. Contratos aqui a maioria 36 meses e GPM é bastante GPM, hein? Ele tem aqui 4 imóveis no momento. E aí uma vacância grande aqui, o que pode estar justificando, provavelmente está justificando aquela queda no dividendo. Aí tem que analisar um pouquinho mais a fundo. Eu até comprei 5 cotas, tenho pouco, só compro mais se eu for analisar o que está acontecendo aqui. E assim, tá muito barato, né? 0,89 o PVP. Ele é o meu menor FII aí de logística. Eu tô pegando alguns FIIs de logística abaixo do patrimônio para depois eu vou focar em no máximo 3 aí e eu vendo os que quando eles chegarem no preço. Eu vi o G11, né? De 99 até 114, mais um que conseguiu aí numa escadinha bem bonitinha e subindo o valor patrimonial. Dividendo. E aí o dividendo não foi bonito do G11.
Não foi bom, não. Vendo a cotação num ano, o que aconteceu com ele? Ele caiu 16%, foi o que mais caiu, 16,7%. E vamos ver aqui os contratos. Tem vacância aqui, ó, já dá uma leve justificada. Eu nem tenho esse FII, então não sei o que está acontecendo. Provavelmente deve ser isso aqui. Ele foi o pior desempenho aí de queda, né? Estado bem diversificado, contratos também não é tão longo assim, né? Tem alguns contratos com período mais curto, na verdade, mas tem aí a maior parte é longo. GPM e PCA. Então, todos eles, você viu que cresceram no valor patrimonial, todos eles, exceção aqui, um pouquinho do CID11 e bastante aqui do VILG11, eles subiram ao longo do tempo. E agora eu vou falar das simulações aí desses, como chegar a 1 milhão, como chegar a valores independentes aí de como foram as contas. O fato é que é totalmente sustentável fazer essas simulações porque os FIIs devem sim acompanhar a inflação ao longo de 10 anos, por exemplo. Ao longo do prazo é muitíssimo provável que os imóveis acompanhem a inflação. O que não pode é ficar desesperado. Caiu a cota em um ano, não é porque estão oferecendo um valor menor para a cota que é isso que ele vale. Se você compra uma casa hoje por 100 mil, aí passa amanhã alguém na rua e fala, te pagou 80 mil por essa casa, quer dizer que tua casa vale 80 mil? Não é. Então, vamos agora à simulação. Então, falando aqui dos meus fundos imobiliários de logística, eu tenho o BTLG11 com o maior peso, eu tenho 27 cotas, o XPLG11 eu tenho 23 cotas, o segundo maior peso, e o VTLT11 é o terceiro maior peso, 15 cotas, e o CID11 é um novato aí na minha carteira, ainda vou analisá-lo mais a fundo para ver se eu aporto mais. Estava muito barato, eu ainda comprei mais barato que ele está agora. Na verdade, essa planilha aqui, faltou atualizar hoje as cotações, até porque o BTLG11 ele está 1,05 aqui de PVP, né? Está no limite aí. Se eu quisesse, eu poderia até aportar mais. Enfim, pegando esses meus dividendos aqui, eu tenho 0,25 aqui de dividend yield por mês, 7,49 aí por ano. Dividendo total no mês de R$45 de 7.188 investido. Agora vamos para as simulações, tá? É importante a gente saber que essa simulação só funciona com fundo imobiliário de tijolo, porque os fundos imobiliários de tijolo, como eu mostrei, tendem a acompanhar o valor patrimonial, os dividendos, tudo tende aí a acompanhar a inflação. Então, todos esses números que eu falar aqui, 1 milhão é 1 milhão de verdade, 1 milhão agora. Assim como os aportes também tem que estar em mente que é atualizado, né? Então vamos falar aqui da primeira simulação, onde eu inicio com o que eu tenho lá de fundos imobiliários de tijolo de logística, 7.188, R$1.500 por mês. Se eu continuar aportando R$1.500 por mês apenas em fundos imobiliários de logística nos primeiros 5 anos, e dos 5 ao 10, 1.250, e dos 10 em diante, R$1.000, ou seja, decrescente. No 20º ano eu paro de aportar, olha só, diminuindo, 1.500, os primeiros 5, 1.250, R$1.000, do 10 ao 20, eu teria chego aí com o reaporte de dividendos e esses aportes mensais, teria chego a 1.100.000 dividendos, 6.853 em 25 anos. Em 20 anos, 7.739 e 4.617 de dividendos. Isso aí já dá até para mais ou menos que viver de dividendos, aportando apenas 1.500. É pouco, eu acho pouco, tá? Ao longo da vida, você estudando, fazendo tudo direitinho, você consegue até aportar mais. Lembrando que eu estou começando aí do início de 7.188, que é pouco, né? Então, bem pés no chão, com dividendos de fundos imobiliários, dá para fazer mais se investir em ações, não é recomendação. E nós teríamos investido apenas 292 para chegar a 1.097, algo incrível. Se a gente apenas reaportasse os dividendos ao cenário azul aqui, ó, não daríamos muito, né? Não teríamos muito sentido porque o valor inicial é pouco. Apenas com os aportes também, olha a diferença, a barrinha cinza, bem pouquinho. Então tem que ser a combinação dos dois, principalmente quando você inicia com pouco. Tem que ter o aporte também, além dos dividendos, que é o mais essencial aí. Se eu tivesse, ao invés de começado com um pouquinho, tivesse começado já com 150 mil, teria uma configuração bem diferente, né? Com 2 milhões aí, no 25º ano, 1.375 já no 20,
8.591 no 20º ano e 12.626 aí no 25º. Então isso aqui já é a realidade de muitas pessoas, né? Eu poderia até, de repente, estar aportando menos. Ao invés de 1.500 primeiros 5 anos, eu aporto só, sei lá, R$1.000, né? Nos primeiros 5 anos. Depois eu posso diminuir aqui para 500. E depois eu nem aporto mais. Mesmo assim, aí como chegaríamos a 1.400.000, quase 1 milhão aqui no ano 20, 6 mil de dividendos no ano 20, apenas aportando isso aqui, ó, R$1.000 nos primeiros 5 anos e depois mais 5 anos aportando 500. Pouquinho, né? Total de aporte em 240 mil aí. Transformaria 1,5 milhão quase. Sem os reaportes, apenas os reaportes de dividendos, ó, chegaríamos aqui um pouco menos. No ano 20 chegaríamos a 678 contra 970 aí, com os dois, né? E aí, fazendo mais algumas simulações, se ao invés de 150, tivéssemos aí 250, que já é um valor aí de um imóvel mais legalzinho, né? São Paulo, principalmente, é difícil achar imóveis muito baratos. Fazendo aportes aí de 1.500 que a gente tinha feito em R$1.000 aqui nos 5 anos, 750, nós teríamos aí, ó, 2,5 milhões em 25 anos, 16 mil quase em 25 anos, né? 10 mil em 20 anos, 1.700.000 aí em 20 anos. Uma maravilha, né? Portando 490 mil ao longo do tempo, é bastante até, né? Transformaríamos em 2 milhões, mais de 2,5 milhões em 25 anos. Então, você vê, 1.500, não é, quem tem já 250 mil é uma maravilha, porque aí, ó, 1.500 durante 5 anos só, depois R$1.000 mais 5 anos e depois mais 10 anos de 750, o que é pouco, né? Olha só quanto nós teríamos multiplicado isso apenas investindo em fundos imobiliários de tijolo. Já dá para ter aposentadoria aí maravilhosa, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido o conceito de que com a renda fixa ou até mesmo com fundos imobiliários de papel, nós não conseguiríamos esse tipo de simulação. Os dividendos são sim maiores, os dividendos são mais gordos nos fundos imobiliários de papel, mas não pode fazer esse tipo de simulação porque ele não acompanha aí a inflação. E por conta, na verdade, da renda fixa, é pior ainda que estão imposto para comer aí muita rentabilidade. Dependendo se for tesouro direto, é mais seguro, mas, cara, a rentabilidade quase zerada. Eu não vou fazer contas novamente sobre isso. Já fiz algumas vezes aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!